Patriotas, urgente, urgentíssimo. Uma das piores decisões que foram tomadas até hoje contra o ministro Alexandre de Moraes aconteceu agora. Lá nos Estados Unidos da América, aconteceu agora. Decisão. Trump, para quem achava que Trump não iria agir, pois é, se enganou. E Trump agiu duramente contra o ministro Alexandre de Moraes. Duramente, como nunca antes. E Moraes sentiu, o desespero bateu lá na Praça dos Três Poderes. Estão tremendo mais do que vara verde. Só para vocês terem uma ideia, já vou adiantar aqui, ó. Teve um canal aí no YouTube que vocês sabem, né? Ele divulgou a respeito de informações que ele tinha obtido lá dos Estados Unidos, que Moraes tinha tirado todos os seus investimentos dos bancos norte-americanos com medo de retaliações. Pois é. Veio as retaliações agora contra Moraes. Fique comigo até o final para vocês saberem disso e muito mais. E não para por aí não. Urgente, advogados de Felipe Martins afirmam que a acusação contra o ex-assessor da presidência se baseou em uma minuta fantasma. Gente, olha só. Prendeu o cara por mais de 6 meses. Um laudo fraudulento, alegando que ele tinha viajado para os Estados Unidos. Só aí mostra claramente, né, vícios processuais. Imagine se isso fosse na Lava Jato, com Lula. Se fosse Lula, que ficasse 6 meses preso, com um monte de provas, sem fundamentos, fake news, e depois soltasse o rapaz. E agora a PGR, né, indicia o Felipe Martins por um suposto golpe. Gente, meu Deus do céu, o que passa na cabeça desse povo, meu irmão? O que passa? E eles querem julgar Bolsonaro esse ano, porque o ano que vem é eleições, viu? Ei, moço, eu sei que muita coisa vai acontecer, viu? Muita coisa. Quem viver verá. Mas não para por aí não, vem comigo que tem mais, viu? É só, não para por aí não. Agora, senador Flávio Bolsonaro critica a denúncia que está baseada apenas em um rascunho de projeto de estado de sítio. Bolsonaro virou ditador. Qual seria meu papel nessa ditadura? Nunca foi tratado disso. Como que eu não seria prestigiado numa situação absurda como essa? É verdade, né? Porque é filho do presidente Bolsonaro, né? Olha só. Contra a democracia. Pelas mesmas pessoas que você para imaginar. Eu sou senador da República, líder da oposição aqui no Congresso, filho do presidente Bolsonaro. Qual seria o meu papel nesse golpe aí? Bolsonaro virou ditador. Qual seria o meu papel nessa ditadura? Nunca foi tratado disso. Como é que eu não seria prestigiado, né, numa situação absurda como essa? Então o que a gente está vendo é a PGR se baseando, Basília, num rascunho de projeto de estado de sítio que seria enviado supostamente ao Congresso Nacional, algo que ninguém sabe quem foi que escreveu, nem a própria PGR sabe quem foi que teria escrito esse rascunho. E eu lamento muito que o senhor Paulo Guanil, procurador-geral da República, esteja submetendo a esse jogo. Ele parece ser muito mais temente ao Alexandre de Moraes do que a Deus, né? Como ele sempre falou que foi temente a Deus. Eu teria vergonha se fosse ele de entrar em casa agora e olhar nos olhos da sua esposa, dos seus filhos, ante essa grande injustiça que ele está cometendo. Eu falei para ele aqui, nessa sala onde eu estou sentado conversando com vocês, quando ele foi ser sabatinado no Senado, que Deus estava dando uma oportunidade para ele de desfazer as injustiças que ele cometeu contra Bolsonaro quando ele era procurador lá no Tribunal Superior Eleitoral. Infelizmente, ele está se sujeitando a um papel ridículo, depois de toda a avacalhação que o Alexandre de Moraes fez com o Ministério Público Federal por inteiro, quando ele simplesmente ignorava o PGR e o MPF na hora nas investigações. Ele ignorava que o MPF nem era chamado a se manifestar antes de qualquer medida que ele tomasse, com medidas cautelares, dentro desses inquéritos. O Alexandre de Moraes escolhia quem eram as pessoas que seriam investigadas com uma punição já pré-determinada. Ele escolhia quem eram os investigadores. Ele mandava o relatório da PF voltar para ser feito porque não estava satisfazendo os interesses dele. E qualquer discussão política está sendo encarada pela PGR como se fosse um atentado contra a democracia. Pelas mesmas pessoas que estão acusando ele, e o próprio Alexandre de Moraes, que transformou, por exemplo, uma discussão em aeroporto, Basília, num atentado contra a democracia. Então as pessoas não podem achar normal tudo o que está acontecendo no Brasil, porque começa errado, vai acabar errado. E aqui não é nenhuma ameaça, é uma constatação. Olha o que está acontecendo no mundo. Assistam ao discurso. Tá aí, viu, patriota? Perdemos o contato com lá na Alemanha agora, em que ele fala de lideranças políticas da Europa, que o que acontece no mundo com quem desrespeita a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, que persegue adversários políticos para tirarem essas pessoas de uma disputa, como no caso aqui no Brasil. Pedro Duran. Tá aí, viu, patriotas? Então, essa é a situação, viu? Patriotas, veja quais foram as decisões que Mauro Cid tomou, o pacto que ele fez para ser beneficiado. Se a gente pode chamar de decisões do Mauro Cid, se a gente pode chamar do pacto que Mauro Cid fez, ou se foi eles que fizeram. São perguntas que não querem calar, porque a última semana agora que passou, Mauro Cid disse, né? Olha, como é que veio falar que eu falei que é golpe? Eu nunca disse que o Bolsonaro armou um golpe. Eu nunca disse isso. Tem um áudio vazado aí. Vocês se lembram desse áudio que vazou poucas semanas atrás? E outros áudios que vazou, Mauro Cid dizendo que a Polícia Federal, né, na primeira delação dele, queria obrigar ele falar uma coisa que ele não viu e nem ouviu a respeito do presidente Bolsonaro. Vocês se lembram? Ele pedindo socorro naquele áudio?
Eles querem que eu fale alguma coisa que eu não sei. Entendeu? Eu não posso. Gente, só por isso já mostrava claramente vícios processuais. Eles não poderiam seguir adiante com essa delação do Mauro Cid, porque nós temos, né, duas inversões. Uma nos autos lá, nos depoimentos, nas delações dele, ele confirma. Mas fora dos holofotes, fora, né, da Polícia Federal, do ministro Alexandre de Moraes, ele diz completamente ao contrário. Agora veja o que ele disse aqui. Urgente, Mauro Cid pediu perdão judicial e pena de 2 anos em troca de delação sobre suposto golpe. Suposto golpe. E vocês sabem qual é a pena que eles querem dar para o presidente Bolsonaro? 38 anos de cadeia, meu irmão. Tem base uma coisa dessa? Tem base uma coisa dessa? Meu Deus. Patriotas, o cerco fechou, mas fechou definitivamente para o ministro Alexandre de Moraes. Imagine um juiz que achava que tinha superpoderes para julgar, investigar, condenar, punir sem provas, como aconteceu com aqueles moradores de rua lá do 8 de janeiro, e depois solta as pessoas não são indenizadas, nem nada, fica por isso. Ainda imagine, ainda mais, um juiz que interfere na soberania de outros países. Pois é, eu não sei para onde que o Moraes estava indo. Não sei o que passou na cabeça dele, viu? Se alguém souber, me fala. Ele estava interferindo na soberania dos Estados Unidos. Será que ele achou que tinha superpoderes, que era semideus, que a conta nunca iria chegar? Patriotas, o que eu tenho para trazer para vocês agora é bombástico. Decisões. Imagina um juiz, patriota, que julgou, perseguiu e agora o juiz vai ser investigado e julgado pelas suas obras. É isso que está em andamento agora, viu? Urgente, Chris Power, CEO da Rumble, vai para cima de Moraes e diz que eles não vão obedecer ordens ilegais e irão se ver no tribunal. Olá, Alexandre. A Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, veremos você no tribunal. Anteciosamente, Chris, o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo é que esse CEO da Rumble, ele é amiguíssimo do Donald Trump. E ele resolveu voltar para o Brasil. Ele tinha saído do Brasil por causa da censura, do totalitarismo, da ditadura imposta pelo ministro Alexandre de Moraes com o apoio da maioria dos ministros do STF. Mas depois que Donald Trump voltou, ele também voltou para o Brasil. Mas só que agora, o ministro Alexandre de Moraes quer que ele cumpra ordens. E ele diz que não vai cumprir essas ordens ilegais. Daí, patriotas, já deu para vocês observar que a coisa não vai ficar muito boa para o ministro Alexandre de Moraes. E quando eu falo que não vai ficar muito boa para o ministro Alexandre de Moraes, é que vocês precisam saber o que está em andamento, patriotas. Vocês precisam saber o que está em andamento contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu só sei de uma coisa, que é drástico, mas drástico mesmo, como nunca antes. Patriotas, eu vou um pouquinho além do que está em andamento contra o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Para a gente não ter nenhum tipo de dúvida, né, o que poderá acontecer contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha só. Urgente, empresa de Trump, plataforma Rumble, entra com ação contra Moraes nos Estados Unidos. Dono da Transsocial, do presidente dos Estados Unidos, e Rumble alegam violações de censura cometida pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes vai ser julgado por juízes lá dos Estados Unidos da América. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, viu? Vai ser julgado por juízes, tá? E lá é em dólar, viu? Ele vai ter que pagar pessoas para representar ele lá nos Estados Unidos, para tentar se defender, viu? O ministro Alexandre de Moraes invadiu a soberania da maior potência mundial. Isso não é drástico, não. Isso não é grave, gravíssimo. Querendo obrigar a Apple e o Google Play a banir, né, o Rumble dos aplicativos. Deu para vocês entenderem? Empresas norte-americanas. Meu Deus, ó a briga que o ministro Alexandre de Moraes... Só para vocês terem uma ideia do problema que Moraes arrumou para a cabeça dele, é que, vou dar um exemplo, o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, baniu Donald Trump das redes sociais em 2020. Donald Trump tinha entrado na justiça contra o Mark Zuckerberg e agora ele teve que pagar 25 milhões de dólares para não sofrer outras punições.
Viu? 25 milhões de dólares. Agora imagine um ministro de uma Suprema Corte que interfere na soberania da maior potência mundial, com totalitarismo, censura, ditadura, perseguição implacável, tanto contra a ala conservadora brasileira, contra cidadãos norte-americanos. Imagine esses juízes julgando e condenando Moraes. Meu Deus do céu, o mundo não gira, capota, viu, patriotas?